Olá, semioticistas. Nós hoje vamos continuar a nossa análise do texto que foi lido há 2 vídeos atrás e iniciaremos com algumas perguntas, porque na verdade um problema ele se coloca então a análise narrativa, que, bom, na verdade são algumas perguntas que nós vamos tentar responder. Então, assim, uma vez constatada a impossibilidade de qualquer realização de programa narrativo, nós devemos concluir pela ausência absoluta de narrativa nesse texto. Segundo, a narrativa ela torna-se decididamente impossível diante do desaparecimento de toda relação juntiva. Não haveria mais vestígio de dimensão narrativa nesse texto. O mundo ele reduz realmente a um inventário de objetos virtualizados, a um paradigma lexical de objetos ausentes. Então, essas questões poderiam quase conduzir a uma interrogação mais profunda sobre a preeminência das palavras ou do discurso na formação da linguagem. Ou seja, tudo começou pelo léxico, depois arranjado em enunciados, ou tudo começou por enunciados segmentados e depois em unidades lexicais. Então, essa questão é um pouco especulativa, sem dúvida, que nos conduz a pré-línguas, não? De que falava o nosso estudioso Henri Michel, no capítulo 7 do livro em análise. Então, na verdade, as estruturas narrativas inerentes a toda a discursivização da linguagem, essas estruturas elas resistem a todos os obstáculos que se opõem ao seu desenvolvimento. Elas se difundem por toda parte e se cravam no interior das próprias unidades lexicais, que são, na maioria das vezes, apenas enunciados narrativos condensados. Ou seja, nós podemos pensar na definição de palavras simples, como a palavra cólera, por exemplo, que requer um desenvolvimento narrativo desde o sentimento da frustração de um direito até a reparação pela vingança, passando pelo próprio estado passional de cólera. Então, dessa maneira, o texto pré-narrativo, que nós vimos há 2 vídeos atrás, de Charles Lecroc, ele ele próprio, do começo ao fim, ele é tramado pela narratividade. A começar, naturalmente, pelas estruturas narrativas condensadas na sequência predicativa, que, mesmo que elementar, aparece uma sequência predicativa da busca, ou seja, aparece o querer. E o querer é suficiente para instaurar um sujeito, para estabelecer uma falta, para orientar um perfil de valores. Mas a narrativa está igualmente presente, de maneira menos evidente e mais inesperada, no interior das próprias sequências dos objetos, exatamente nas cadeias nominais. E é fácil verificar a manifestação de tais estruturas no conjunto dos inventários negativos de objetos, à medida que, tecendo liames entre as palavras, eles se inscrevem no interior de configurações. Então, como traços residuais, muitos desenvolvimentos sintagmáticos impõem-se assim à leitura em um discurso que os nega. Para dar um exemplo, havia uma frase do texto que dizia o seguinte, abre aspas, ele queria beber, mas beber o quê? Fecha aspas. Então, a lista das 7 bebidas que se sucedem apresenta-se segundo um percurso ordenado de desconstrução progressiva dos objetos, que coloca no final da categoria
ou no final, exatamente a categoria clássica de cultura versus natureza. Então, essas bebidas elas vão do mais complexo ao menos complexo, do mais elaborado ao menos elaborado, do mais raro ao mais corrente, do mais cultural ao mais natural. Nos termos de uma análise semionarrativa, nós poderíamos dizer que as primeiras elas mobilizam o maior número de operações de construção, isto é, de programas narrativos de construção do objeto de valor, diminuindo essa sequência de operações à medida que se dirige para a última bebida, que é a água. Então, nós passamos assim por pares de bebidas, dos vinhos curtidos aos vinhos crus, não? E desses vinhos nós passamos às bebidas fermentadas, e das bebidas fermentadas, enfim, a última, que foi a água. Havia outro fragmento do texto que dizia o seguinte, abre aspas, ele queria comer, mas comer o quê? Fecha aspas. Bom, a sequência dos pratos apresenta no exemplo, à guisa de cardápio, o percurso sintagmático de uma refeição burguesa do século XIX, ou seja, que vai da sopa à sobremesa, ou mais precisamente da ingestão à indigestão. E a mera segmentação dos pratos, ela forma, portanto, uma micronarrativa cultural. Acontece exatamente a mesma coisa nas cenas que se seguem, com o dançar, com o cantar, com o amar, etc. Cada uma delas oferece à leitura uma micronarrativa estereotipada, fortemente ancorada em um contexto sociocultural animado pelas figuras cristalizadas dos atores tipo, o pai, a mãe, a zeladora, etc., e dos chamados praxemas tipo, que são os momentos que não querem passar, por exemplo. E essa estereotipia narrativa ela é sustentada e confirmada pela afirmação do saber partilhado, e que é ilustrado e exemplificado no fragmento que diz, abre aspas, vocês sabem, fecha aspas. E só que um traço caracteriza o conjunto dessas micronarrativas, e sobrepondo-se ao estado anti- ou pós-narrativo do texto, e animando por sua dinâmica própria os contrastes que que as micronarrativas impõem e as suas manifestações figurativas. E esse traço é exatamente a negatividade. Ou seja, todas essas microhistórias que não existiam, elas têm como um fato de serem orientadas para o fracasso. O fracasso do prazer de beber uma bebida refinada, o fracasso do festim que termina pela indigestão, o fracasso do canto, fracassos repetidos da dança, etc. E as narrativas que resistem à estrutura antinarrativa do texto são, portanto, negadoras de seu próprio fazer. Então, nós assistimos, confrontando o primeiro nível do discurso narrativo ao das narrativas intercaladas, nós assistimos a uma colocação em abismo da negatividade. E voltados dessa forma para a sua negação, os motivos narrativos, assim como o discurso os engendra, acarretam consigo a denegação do sujeito, da qual trataremos no vídeo seguinte.